Na história do mundo, vários países foram criados, divididos, se juntaram uns com os outros ou acabaram. Por exemplo, um dos países mais novos do mundo, que foi um dos últimos a surgir, foi o Sudão do Sul, onde seus habitantes em 2011 foram para as urnas para votar se ficariam ou não no Sudão. O resultado foi de 98% para sim. Porém, não pense que o processo de separação de um país é tão fácil assim. Na verdade, fazia tempo que o povo do Sudão do Sul lutam pela sua independência. Inclusive, eles passaram por uma guerra civil que durou por 25 anos contra o Sudão. Mas infelizmente o novo país está passando por vários problemas sociais e econômicos. Sem falar que houve bastante bagunça na hora de demarcar a fronteira com o Sudão do Norte, né, o que é o Sudão antigo, pois há bastante petróleo na área. Atualmente o país entra em uma nova guerra civil, somente o Sudão, e o motivo dessa nova guerra civil é o mesmo que houve com o Sudão normal, que houve a separação do Sul, motivos étnicos. In South Sudan, where hundreds have been killed in fierce fighting. The violence started Thursday in the capital of Juba. At least 270 people have been killed in battles between the rivaling factions. Enfim, então não é tão fácil assim, e a África tem um grande problema, porque eram várias tribos que acabaram sendo forçadas pela Europa a se juntar como países. E no vídeo de hoje vamos falar de países que podem surgir nos próximos anos, surgindo de separação ou de junção de países. Lembrando que isso não vai acontecer amanhã, ou depois de amanhã, ou nem ano que vem, e são possibilidades, não quer dizer que vá acontecer, não quer dizer que vão definitivamente se separar, beleza? São os países que mais têm chance de surgir. Começando pela Catalunha. Catalunha é uma nação subautônoma. É meio difícil de explicar o que é isso. Ela é tipo uma nação mais autônoma do resto do país, mas ainda faz parte do país. E ela fica na parte nordeste da Espanha. Um dos principais motivos da separação são diferenças culturais e linguísticas também. Para quem não sabe, o espanhol não é a única língua da Espanha. Se falam basicamente 3 línguas lá, que é o galego, que é até um pouco parecido com o português, o espanhol ou castelhano, depende, você escolhe qual que você quer chamar, e o catalão, que é falado nessa parte nordeste do país, que inclusive é onde fica a famosa cidade de Barcelona. Também há alguns motivos econômicos, até porque essa é uma parte um tanto quanto rica do país. E em 2014 houve um plebiscito, onde os cidadãos votaram se queriam ou não fazer parte da Espanha, e 80% da população optaram por sim, sair da Espanha. Só que a Suprema Corte Espanhola declarou que a votação era ilegal, então talvez nos próximos anos, quem sabe, com mais luta do povo, eles possam sair e criar o seu próprio país, a Catalunha. Bom, agora temos aqui Flandres. Flandres é uma parte, uma região da Bélgica, que é a região norte do país, que vocês estão vendo aí no mapa agora. E é o seguinte, a Bélgica ela é meio que dividida em 2 regiões principais. Flandres, parte norte, de cima, e Valônia, que é a parte sul do país. E bom, as diferenças são bastante entre as duas, desde um pouco da cultura até mesmo na língua. A parte da Valônia fala francês e Flandres fala a língua neerlandesa. Acho que é assim que se fala o nome da língua, que é a mesma língua dos Países Baixos, também conhecido extraoficialmente como Holanda, né, que é o país que está um pouco acima. E a história é o seguinte, no passado a região da Valônia era bem mais rica do que a do Flandres. E eles desprezavam da Valônia, desprezavam tudo que vinha dos Flandres, eles não gostavam. Então criou essa mágoa entre eles, sabe? O pessoal da Valônia não gostava mesmo, nada que vinha de lá. Eles que tinham que aprender a língua deles, né? No caso o francês e tal. E o tempo passou e vamos se dizer que o jogo virou, não é mesmo? Hoje em dia, o Flandres é a parte mais rica do país e é a mais importante economicamente falando da Bélgica. Então tem sempre essa tensão entre esse pessoal. Então pode ser que
eles acabem se separando, pois existe um certo desentendimento. Não é nada no nível de querer se matar, tá ligado? Só são dois povos que não se dão tão bem, que vivem no mesmo país. Nada que, eu odeio de coração. Não chega a isso, tá? Mas pode ser que aconteça isso, pois entre os governantes de uma região e da outra sempre acontece uma certa discordância. Muitos afirmam também que não precisa chegar a esse ponto de se separar, não precisa disso tudo, apenas ter mais autonomia da região. Porque apesar da região Flandres gerar mais dinheiro, essas coisas, a outra ainda é uma região muito importante. Eles queriam um pouco mais de autonomia, não precisaria necessariamente se separar, só ser mais autônomo da sua região. Então, ou pode se separar, ou pode simplesmente, como eles realmente querem, que seja mais autônoma. Agora temos um caso aí que pode acontecer nos próximos anos, é um dos mais prováveis que aconteça, que é a Escócia. Bom, a Escócia, ela é um país, entre aspas, vamos dizer assim, que faz parte do Reino Unido. Quando eu era um pouco menor, eu não entendia muito bem essa parada do Reino Unido e Inglaterra. Tipo, eles são o mesmo país, como é que é? Escócia? Como assim? Escócia faz parte do Reino Unido. Grã-Bretanha, mas Grã-Bretanha não é Inglaterra, é só outro nome. Então eu vou tentar explicar para as pessoas que não sabem. Eu sei que muitos, talvez, de vocês sabem como é que é, mas tem pessoas que não entendem. É o seguinte, o Reino Unido é uma união entre 4 países principais. Há o país de Gales, a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda do Norte, tá? O Reino Unido é um país, tá? Não é bloco nem nada, é um país. Só que dentro dele tem mais países. Grã-Bretanha não é um país, é simplesmente o nome da ilha onde ficam o país de Gales, a Inglaterra e a Escócia, tá? Grã-Bretanha, a ilha da Grã-Bretanha, toda aquela ilha. A mesma coisa com a Irlanda. A Irlanda do Norte não faz parte da Grã-Bretanha, mas faz parte do Reino Unido. Entende? No passado, essas duas ilhas, a ilha da Grã-Bretanha e a ilha da Irlanda do Norte, eram o Reino Unido. As duas. Todas elas formavam o Reino Unido. Se chamava Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. Só que a Irlanda, ela era uma das partes mais pobres da Europa, inclusive nesse tempo. E lá acabava, a maioria dos recursos estavam indo sempre para a Inglaterra. Então eles acabaram decidindo por se separar. A parte norte da Irlanda acabou não se separando, pois existiam vários imigrantes da Escócia lá. Essa é a história, basicamente. Então aí a Irlanda virou uma república da Irlanda, e o Reino Unido continuou sendo o Reino Unido, né? Os 4 países ali que sobraram dessa união. Porém, há algum tempo já também vem vindo a possibilidade da Escócia se separar. Tanto que em 2014 houve um plebiscito oficial, tá? E 55% da população da Escócia votaram em permanecer. 55, hein? Bem acirrado. Então eles acabaram permanecendo da parte da União. Só que se isso acontecesse hoje em dia, provavelmente o resultado seria bem diferente. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar do Brexit na TV, saiu em todos os lugares. O que é o Brexit? É a tentativa de saída do Reino Unido, esses 4 países, da União Europeia. A União Europeia não é um país, é só um bloco econômico, só que eles voltaram para sair. Mas não é só um bloco econômico normalmente. Por exemplo, se você é de Portugal, você pode muito facilmente morar na Inglaterra sem burocracia. Você só vai lá, compra sua casa e mora em qualquer lugar de qualquer país que faça parte da União Europeia. Então não é só um bloco econômico tecnicamente falando, é um bloco bem mais avançado. Quase um país, mas ainda está um pouco longe. Enfim, voltando ao assunto, se essa votação fosse hoje, provavelmente a Escócia votaria em sair. Por quê? Porque a maioria dos escoceses querem permanecer na União Europeia. E a maioria dos ingleses, galeses e um pouco da metade mais ou menos da Irlanda do Norte quer sair da União Europeia. Então ficou meio dividido. Vocês estão vendo esse mapa aí, é o mapa da votação. Essa parte em azul indica
a votação em permanecer na União Europeia. E você vê que praticamente toda a Escócia votou em azul, a maioria. E você vê que a parte vermelha, praticamente toda a Inglaterra votou em sair, menos Londres, que por algum motivo quis ficar. Maioria dos votos, tô falando, né? Então, isso acabou gerando uma certa discussão, pois a votação acabou ganhando. 51% de todo o Reino Unido votou em sair, ou seja, provavelmente o Reino Unido vai deixar a União Europeia. E os escoceses não gostaram disso. Então, no próximo plebiscito, se houver, provavelmente a Escócia vai se separar do Reino Unido para se juntar novamente à União Europeia. Isso é muito provável que aconteça. E talvez aconteça com os outros países. E o Reino Unido será dessa vez desunido, né? Bom, agora temos aqui a Coreia. A Coreia, cara, faz tempo que a Coreia foi um país só. Em 1910, o Japão resolveu invadir a Coreia. Invadiu e controlou os sul-coreanos. E ficou nisso até 1945, quando o Japão perdeu a guerra para os Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos ter explodido 2 cidades japonesas. Eles desistiram e tiveram também que sair da Coreia. Depois disso foi quando houve aquela parada entre comunismo versus capitalismo, socialismo versus capitalismo. E isso afetou justamente a Coreia. E ela acabou se dividindo em duas: a Coreia do Norte, comunista, Coreia do Sul, capitalista. Uma aliada da União Soviética, Coreia do Norte, e também da China, e a outra aliada dos Estados Unidos e dos países capitalistas. Então ficou nessa até hoje. Bom, e a história não foi só essa, se dividiram e beleza, houve guerras. As duas Coreias, na verdade, sempre quiseram se reunificar, só que cada uma com a sua imagem. Por exemplo, a Coreia do Norte quer se reunificar com a do Sul, mas ela quer que tudo seja comunista. A do Sul quer que tudo seja capitalista. Então fica nessa coisa. Inclusive, isso gerou a famosa Guerra das Coreias. Houve ali uma tensão, até que em um tempo onde o exército sul-coreano estava um pouco fragilizado, pois os Estados Unidos não estavam lá, a Coreia do Norte resolveu invadir e quase tomou a capital sul-coreana. Só que aí os Estados Unidos entrou novamente e expulsou eles e pararam ali na divisão dos dois países. E os Estados Unidos até pensou em tentar tomar o norte, né, para acabar com a influência comunista. Só que a China, não querendo ter um vizinho capitalista do lado, falou que se invadisse vai entrar na guerra também. Então houve a famosa Guerra das Coreias, onde vários soldados coreanos, sul-coreanos, norte-coreanos, americanos, enfim, morreram bastante pessoas lá na Guerra das Coreias, até que acabou num tratado que não foi assinado, mas que é respeitado até hoje. Só que ainda assim existem bastante tensão entre as duas Coreias. Existe muita vigilância entre as fronteiras entre os dois países, mas quem sabe num futuro, provavelmente as duas Coreias não se reunifiquem novamente. Só não vamos saber em qual imagem, né? Se vai ser na do Norte ou na do Sul. Ou se isso pode até gerar uma possível terceira guerra mundial, como quase gerou a Guerra da Coreia no passado. Agora temos aqui a Groenlândia. Para quem não sabe, a Groenlândia é essa grande ilha de gelo que fica perto do Canadá. Porém, a Groenlândia não é um país. Ela é uma região autônoma, entre aspas, da Dinamarca. Só que ela ainda pertence à Dinamarca. No caso, a Groenlândia, ela não foi assim como, por exemplo, o Brasil. O Brasil foi uma colônia de Portugal. Só que nós declaramos independência aqui e aí se dividiu e tal. No caso da Groenlândia foi um processo mais lento, né? Tipo, ela foi ficando mais autônoma aos poucos. E daqui uns anos provavelmente ela será reconhecida como um país. Coisa que ela não é agora, tá? Mas provavelmente daqui a alguns anos ela será realmente conhecida como país. Bom, e a Groenlândia, por mais que você pense que não tem uma grande população, na verdade a população é pequena, apenas 60 mil habitantes. Mas, enfim, tem países que tem bem menos, né? Então ela pode sim se tornar um país nos próximos anos, um país independente.